Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra de vitória sobre um mal que impede todas as tuas bênçãos. O pecado. A vitória nas lutas contra o pecado. Mas eu quero falar especialmente para aquelas pessoas que vivem pecando e pecados que se repetem de maneira cíclica. O que é isso, pastor? É um pecado que a pessoa peca hoje, aí vence ele, passa um período de tempo bem, e quando é daqui a pouco, aquele mesmo pecado faz com que aquela pessoa caia, e a pessoa entra num processo de sofrimento, de angústia, se levanta, começa a caminhar de novo, passa aquele tempo, um tempo bom, não é? Às vezes demora, daqui a pouco cai novamente. Nós temos visto muito isso. Pessoas que nos procuram, pastor, por que isso acontece comigo? Então, meus amados, diante disso, nós queremos aqui trazer uma reflexão para você, principalmente você que é vítima desse tipo de pecado ou de qualquer pecado. Eu vou explicar para você e vou ilustrar nesta pregação o que é pecadinho e pecadão, para que a gente tenha isso de maneira didática, como um aprendizado, tá certo? Pecadinho e pecadão, diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas eu quero usar aqui nas suas consequências, você vai ver que tem pecadinho e pecadão, que o próprio Jesus falou isso. O próprio Senhor Jesus falou isso, nas suas consequências tem. Então nós vamos aprender aqui a vencer os pecados. E eu quero dar ênfase aqui, principalmente aqueles pecados que produzem ciclos de queda. Por exemplo, vamos dizer, dependente químico, não é? Ele fica livre das drogas, passa um período de tempo, daqui a pouco cai. Uma pessoa que é viciada em sexo, vence aquele pecado de natureza sexual, passa um período de tempo bem, daqui a pouco cai. Pecados de natureza sexual e coisas desse tipo. Mas vamos aqui à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Deixa eu ler aqui a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, olha só. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Se você está em pé, vigie para que não caia. Essa vigilância, meus queridos, é uma atenção que nós devemos ter permanentemente sobre a nossa vida espiritual. Porque o que acontece conosco, meus amados, é que nós, no nosso dia a dia, quando passamos um período de tempo com vitórias na nossa caminhada, vivemos períodos de paz, de fidelidade, nos sentindo fortes, confiantes, sustentados pela graça de Deus, a gente vai entendendo que a gente está vencendo o pecado, que a gente é forte por causa das nossas forças. A gente vai pensando que a gente não está pecando porque agora eu já cresci espiritualmente, agora eu já sou obreiro, já sou pastor, já sou diácono, já sou presbítero, não, já sou uma mulher de ciclo de oração, eu agora não, eu já estou maduro, eu não caio mais nesse pecado não. Epa, cuidado! Você, sem a graça de Deus, você volta a ser aquela mesma pessoa que você era quando vivia cometendo aqueles pecados. Você, sem a graça de Deus,
Você continua sendo aquela mesma pessoa que você era antes. E você, que talvez nunca viveu uma vida de pecado, pelo seu amadurecimento e pela influência da sociedade, você vai ser bombardeado também por desejos impuros e vai pecar porque é a graça de Deus que nos sustenta. Eu falei ainda há pouco aqui sobre a glória de Deus na nossa vida. É a glória de Deus. Quando Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. É porque quando nós temos a glória de Deus, nós vemos os milagres acontecer, a começar da nossa vida. Não é? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ora, você foi destituído da glória de Deus. Então, se você não tem a glória de Deus na sua vida, pode ficar certo. Você não aguenta não, você vai pecar. Você está fracassando, você está pecando, você está errando. Você comete pecados de vez em quando, se sente bem, passa um período bom e depois peca de novo por falta da glória de Deus na sua vida. Então hoje nós vamos explorar esse assunto e ver como podemos nos fortalecer na fé, mantendo a vigilância, não é? Mantendo a vigilância, como a Bíblia diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Esse olhe significa vigie, olhe bem, viu? A gente não costuma dizer assim, veja bem, não é? Ou seja, preste atenção, fique ligado para que você não caia. Eu tenho que estar permanentemente ligado para não cair. Você também tem que estar permanentemente ligado para não cair. Então, meus amados, vamos aprender algumas lições aqui para nós não sermos vítimas desses pecados que habitam no homem. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por esse pecado a morte. Por esse homem entrou o pecado na humanidade, por isso que todos pecaram. Então veja que o pecado entrou em nós. Está lá dentro, é teu pior inimigo. Teu pior inimigo não é Satanás. Satanás, ele já foi vencido por Jesus. E Jesus está com um anjo ao redor de você. Entenda isso. Se você entender isso, você já começa muito bem. Tá certo? Teu pior inimigo não é Satanás. Teu pior inimigo está dentro de você. É o teu eu, teu ego, tua alma ferida pelo pecado, teu pecado que habita em você mesmo. Não é? Quando nós somos tentados, nós somos atraídos e enganados, diz a Bíblia, pelos nossos próprios pecados, nossos próprios desejos descontrolados ou concupiscências. Então, meus queridos, eu quero primeiro que você entenda, eu quero deixar isto marcado nesta mensagem sobre pecados maiores e menores. E o perigo de minimizar pecados. Existe, sim, pecados maiores e pecados menores. Quem falou foi o Senhor Jesus. Você vai ver em João 19:11, Jesus dizendo, não é? Jesus falando da gravidade dos pecados. Ele disse, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Veja bem, ele estava se referindo certamente a Judas, não é? Estava se referindo a todos que se juntaram para levar ele diante de Pôncio Pilatos. Tá certo? Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então veja bem, Jesus falou que existe uma dimensão no pecado. Mas é nas suas consequências aqui nesse mundo. Não é no sentido de existir pecado maior ou menor diante de Deus. Porque qualquer tipo de pecado separa você de Deus. Qualquer tipo de pecado separa você de Deus. Então, quando a gente diz que não existe pecadinhos, nem pecadão, é justamente nesse sentido, é diante de Deus. É diante de Deus, não existe pecadinho nem pecadão. No entanto, nas suas consequências, existem aqueles que causam maiores consequências, que são pecados que chamamos maiores, como Jesus falou, e existem os menores.
É esse que é perigoso, porque as pessoas minimizam. Vamos olhar, veja só. Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus diz assim: qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Preste atenção. Eu pergunto para você, qual é mais grave para Deus? Um homem cobiçar uma mulher, ou uma mulher cobiçar um homem para cometer adultério com ela, ou o homem cometer o adultério na prática com ela, ou a mulher cometer na prática com ele. Qual é mais grave dos dois? Cobiçar ou cometer na prática? Na sua opinião, me diga. Quer que eu lhe dê a resposta? Todos os dois, diante de Deus, são iguais. Mas na nossa cabeça, na nossa mente humana, falha e egoísta, porque sempre queremos tirar proveito para nós mesmos. Ah, não, cometer é muito mais grave. Somente desejar não é pecado, não. Mas é o que Jesus diz. Qualquer que olhar para uma mulher, para cobiçar, já cometeu adultério com ela. Ou seja, é a mesma coisa. Então veja que diante de Deus não existe pecadinho, nem pecadão. Porque o pecado do salário é a morte. E quando alguém deseja, olha, só falta ele ter a oportunidade para praticar. Ele não está praticando porque não está tendo a oportunidade. Então veja que diante de Deus é como se já estivesse praticando. Se ele tiver uma oportunidade, ele pratica. Então a gente vê que a natureza do pecado, ela produz efeito em nós. O fato de você pensar, o fato de você desejar. Salmo 66 e 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Sabe o que significa isso? Que Deus se separa de mim. Aleluia. Aleluia. Que Deus se separa de mim. Olha, amados, eu fico vendo às vezes muitos irmãos que não conseguem alcançar determinadas vitórias na vida. Não conseguem alcançar determinadas bênçãos na vida e fica dizendo: Deus, olha Deus, tu está demorando tanto, por quê? Porque você está demorando para melhorar. Deus está demorando porque você está demorando para reconhecer os seus erros, para reconhecer as suas fraquezas. Então, olha, quer que eu te mostre uma coisa? Veja só, você não vai ser perfeito nunca. Você não vai ser perfeito nunca. Mas eu pergunto, se você vê um seu filho que não quer saber de estudar, aí quando ele cresce, fica lá sofrendo porque viveu sem estudar, e você vê outro que tentou estudar, se esforçou para estudar, mas não aprendia porque ele era limitado, cognitivamente ou intelectualmente, não é? Ele era limitado. Para você, qual é o que agrada mais à mãe? O filho que nem ligava para estudar ou que se esforçou para melhorar? Então, quando você começa a se esforçar para vencer o pecado, Deus já começa a se agradar de você. Quando Deus lhe vê lutando para vencer o pecado, Ele já começa a se agradar de você. Então, veja bem, muitas pessoas querem uma vitória, mas não lutam contra o pecado, contra a sua natureza. Tem um determinado pecado que ele vai levando com a barriga, vai alimentando, o tempo vai passando, vai ficando desse mesmo jeito a vida inteira. Então a Bíblia diz, Salmo 66, versículo 18, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele vai ficar indiferente para você. Você precisa melhorar, né? Deixa eu mostrar um pecado aqui que pode parecer uma bobagem para alguns.
Vamos levar para a vida conjugal. O marido que não honra a mulher, ou a mulher que não honra o marido. A Bíblia diz, igualmente vós, maridos, coabitai com a sua mulher com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está vendo? Aleluia. Minha querida, se você não honra seu marido, você não vai receber vitória, não. Meu querido, se você não honra sua esposa, como sua esposa diante de Deus, não é respeitá-la, honrá-la só na frente dela, não. É na frente dela, é na igreja, é com ela sozinho, é sem ela, aonde você estiver. Eu amo minha esposa. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não podemos brincar com a graça de Deus, não, irmãos. A graça de Deus é a pessoa entender que Deus está sempre tolerando o pecado, né? A pessoa entender, não, Deus, não, a graça de Deus, tua graça me basta, Senhor. A graça de Deus basta, mas lembre que a graça perdoa o pecado, mas a graça também transforma e leva você para uma vida de equilíbrio contra o pecado. Leva você a uma vida de poder sobre o pecado. Mas o que é que acontece? A pessoa sabe que a graça de Deus existe. Aí diz, não, Jesus me perdoa, eu vou pecar. Jesus me perdoa. Olha o que diz Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus cada vez mais seja abundante na nossa vida? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo? Como vamos viver no pecado? Nós já morremos para o pecado. Cuidado, existe perigo. Um perigo é a autoconfiança. É eu estar bem hoje, não é? Pregando aqui na Rádio Novas de Paz. Aí quando eu saio daqui, eu sou pastor, rapaz. Eu prego para milhares e milhares de pessoas. Eu prego nas cruzadas. Eu prego para isso, prego para aquilo. Quando eu saio, aí acontece uma situação que, diante de Deus, não é boa. A Bíblia diz que eu devo me livrar até da aparência do mal. Aí, eu não conheço o meu coração. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Veja bem. Aí, de uma hora para outra, eu cometo um pecadinho. Um pecadinho. Qual é o pecadinho? Uma pessoa chega para mim, né, com roupas indecentes. Na hora que eu vou pegar meu carro, aí a pessoa chega para mim com roupas indecentes, aí diz assim, pastor, me dá uma carona até tão canta ali, pastor, que eu preciso chegar lá logo, pastor. E uma pessoa que eu sei que ela não é uma pessoa de vida equilibrada, aí eu digo, eu vou levar porque eu sou crente, isso não vai me contagiar não, não vai me contaminar não. Olha, eu estou me colocando nesse exemplo para você entender que a coisa não é brincadeira. Eu já tive casos na minha vida de uma pessoa, não era uma mulher indecente não, não era uma pessoa, não, no quartel da Polícia Militar. Na época que eu estava na ativa, eu me lembro que teve uma irmã que veio me pedir uma carona. E eu disse, minha irmã, olha, a Bíblia diz que a gente deve se livrar até da aparência do mal. Já era de noite, imagina, eu rodando com uma moça que tem um semblante bonito, uma moça que de boa aparência, eu sozinho no carro, com ela. Tá correto isso? Você que é sincero? Ah, pastor, também é muita maldade. Não, meu filho, não é maldade não. Não é maldade. Olha, a Bíblia diz, se eu fizer alguma coisa que eu possa induzir meu irmão a pecar, eu devo evitar fazer aquilo. Então, veja bem, o problema não sou eu não. O problema também é nas pessoas que vão julgar. Ora, se existe problema nas pessoas que vão julgar, existe problema em mim também. Existem problemas em mim também. Então o que acontece? É melhor evitar. Porque, olha, o pecadinho é que leva ao pecadão.
Como é que o pecado do adultério começa? É logo com a prática? Não, é com o desejo no coração. E a Bíblia, quando diz livrai-vos da aparência do mal, você tem que correr disso. Meus queridos, existe um pecado que eu quero comentar um pouquinho sobre ele. São os pecados de natureza sexual, as tentações de natureza sexual. Olha, eu acho que, sinceramente, são os que mais perturbam as pessoas pela minha experiência pastoral e pelos fatos que eu já fui procurado, são os que mais procuram, as tentações que mais procuram derrubar as pessoas são as tentações de natureza sexual. Deixa eu falar um pouquinho. Por quê? Porque as tentações de natureza sexual, você vai ver a Bíblia dizendo que todos os pecados, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim, olha, fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Preste atenção que eu vou lhe dizer agora. Tentações de natureza sexual objetivam atingir uma propriedade de Deus. O que é isso, pastor? Seu corpo. Seu corpo não é mais propriedade sua. Seu corpo é propriedade de Deus. Deixa eu trazer um exemplo prático. Você, quando está com dinheiro de alguém no bolso, você tem direito de gastar esse dinheiro? Não tem, porque não é seu. Do mesmo jeito, o seu corpo, você está habitando nele. Você recebeu o compromisso de Deus de que você vai morar no céu. Então, quando você desceu as águas, que morreu para o mundo, você disse diante de Deus, Deus, a partir de hoje, eu não sou mais minha, mas eu não sou mais meu, eu sou teu agora. Você, quando se batizou nas águas, dizendo, eu sou crente, eu não sou mais meu, eu sou teu. E se você é de Deus, você não tem direito de tocar nesse corpo. Olha o que a Bíblia diz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado, e que vocês não são de vocês mesmos? Está vendo? É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, não. Vocês foram comprados por alto preço, está aqui na Bíblia. Portanto, glorifiquem a Deus nos vossos próprios corpos. Por isso que Satanás tenta tanto as pessoas para pecados de natureza sexual. Você vai ver que é um dos pecados que mais a Bíblia se refere a ele. Você vai ver que quase todos os exemplos que a Bíblia fala, quando começa a falar das obras da carne, aí vem prostituição, lascívia, sensualidade, impureza sexual, tudo questão de sexo. Quando vai falar das obras da carne, não é? Por exemplo, o ódio também é obra da carne. O ódio, desejo de vingança, falta de perdão, tudo é obra da carne. Mas você veja que a Bíblia sempre destaca os pecados de natureza sexual. Por quê? Porque é um pecado que impacta, atinge não só o espírito nosso, a nossa alma, mas atinge principalmente o corpo, e as consequências vêm. Você está usando o seu invólucro, que é santuário de Deus, para pecar. Aleluia! Então, meus amados, a Bíblia ainda mostra que esse pecado de natureza sexual, ele rompe a comunhão com Deus. Olha, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei os membros de Cristo, tomarei os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? Olha o que a Bíblia diz. De modo nenhum. Então, meus queridos, logo, o que acontece? Satanás sabe que nós, seres humanos, temos essa tendência que foi colocada dentro de nós, proveniente dos pecados. Os pecados que entrou em Adão e que vem durante todos esses tempos atormentando a nossa vida, a vida da sociedade,
Tá certo? Então você veja que no mundo inteiro hoje, parece que um dos pecados mais fortes que Satanás se utiliza dele é esse, não é? Você vê que o liberalismo sexual, a corrupção sexual de um modo geral, tudo isso aí está sendo as doutrinas nas escolas e tentando perverter as nossas crianças. Quanta bagunça está acontecendo nesse mundo através desse mal, desse pecado, não é? Então, meus amados, diante disso, a gente precisa entender que a gente só pode vencer com a glória de Deus na nossa vida. E a glória de Deus, como é que ela vem sobre a minha vida, pastor? Através da palavra de Deus. Eu estou pregando agora. Se você ouvir e colocar isso em prática, a glória de Deus vai encher a tua vida. Eu estou pregando aqui. Você está ouvindo aí, você está alimentando a sua alma, você está se fortalecendo, você está dizendo, Deus está falando comigo, não é assim? Isso é Deus que te conhece, Ele quer te dar vitória, Ele quer lhe alertar para você se santificar, para você acabar com esse negócio e achar que pecadinho não vai te ofender, só vai te ofender se acontecer e todo mundo souber. O pecadinho na tua mente vai te ofender sim. O pecadinho que você vive cometendo, como, por exemplo, a pessoa que vive olhando, irmãos, que vive assistindo vídeos de impurezas sexuais. Porque hoje a internet oferece várias opções, não é? Aí a pessoa fica lá naquilo. Não, ninguém está vendo. Ei, você está se suicidando. Você está acabando com sua vida espiritual. Você tem que entender que você tem que orar mais. Você tem que aprender mais a palavra. Olha aqui, eu estou falando. A glória de Deus na tua vida vem pelo poder da palavra. Agora você tem que ouvir aqui, mas você tem que aprender também, buscar a Bíblia na sua casa, ter seus momentos de comunhão com Deus. A glória de Deus, ela vem também pelo poder da oração. Deixa eu falar um versículo aqui sobre a palavra primeiro, né? O poder da palavra, eu disse, Salmo 119, versículo 11, diz assim, olha, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá vendo? Quando você aprende a palavra que guarda no coração, você está ouvindo coisas que vai ficar no seu coração. Agora você vai ter uma opção. Vai chegar um momento que o diabo que está ao derredor vai te lançar uma seta maligna, porque ele vai ver uma fraqueza sua, ele vai lançar uma seta maligna dizendo, faz isso. Aí você vai esquecer agora dessa palavra ou vai colocar em prática na sua vida? Se você colocar em prática na sua vida, você está dando um passo maior para a sua vitória. Tá certo? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Outra arma poderosa para você vencer o mal, além da palavra, é a oração, não é? Você veja que o Senhor Jesus, ele, antes de ser crucificado, sabe o que ele fez? Ele chamou Pedro, Tiago e João para orar. Porque ele sabia que ele ia passar por uma provação muito grande e ele precisava do poder que se adquire de Deus através da oração. Ora, veja que o Senhor Jesus ficou orando, sabe o que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Foram dormir. Não aguentaram orar sequer uma hora. Jesus volta, vai lá onde ele está. Será que vocês não aguentam orar sequer uma hora? E eles sabiam que Jesus estava sendo perseguido, que Jesus poderia ser preso, e Jesus foi preso logo após esse momento. Mas Jesus entendeu que ele precisava orar para vencer a provação da tentação. Ele tinha que morrer, porque ele sabia que precisava morrer. Ele deu sua vida. Não foi os homens que mataram ele, não. Ele podia ter convocado legiões de anjos ali e acabar com aquela brincadeira. Mas ele não, ele quis. Ele deu sua vida e ele tinha que dar com dignidade. Ele tinha que dar como Deus mandou que ele fizesse, como uma ovelha caminhando para o matadouro, ou seja, inocente, puro, não cometeu pecado nenhum, estava sendo injustiçado. E ele ali aguentou aquilo calado. Já pensou?
chicoteado, coroa de espinho na cabeça, calado. Você qualquer coisinha quer gritar, né? Qualquer coisinha quer murmurar. Tá vendo? Veja o que é o exemplo de espiritualidade de Jesus, né? Ele foi orar. Se Jesus foi orar para vencer as tentações ou as provações, por que você não precisa orar? Você precisa sim, você vai ser provado, vai ser tentado. Então, oração, palavra e santificação. Santificação, o que é isso? Diariamente, meus queridos, nós temos oportunidade de nos santificar. Em tudo que acontece na nossa vida, nós não podemos parar de buscar a santificação. Veja o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses. Não que já haja ou tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ou seja, não, eu não sou perfeito não, mas eu prossigo lutando para alcançar aquilo que me foi proposto. Quando Jesus me chamou, que eu aceitei ser prisioneiro dele. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço em direção às que estão diante de mim. Eu tenho que entender que eu preciso, meu querido, deixar o mundo para trás. Diante de mim está o céu, diante de mim está a santidade, diante de mim está a comunhão com Deus, diante de mim está o poder para curar os enfermos, diante de mim estão os dons espirituais. Eu tenho que caminhar deixando o mundo para trás. Não que eu tenha alcançado a perfeição, não. Mas eu, cada dia, tenho que lutar. Aleluia! E você ainda tem um amigo para lhe ajudar. Sabe quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo que está junto de você, lhe consolando, lhe dando força. Você peca porque quer. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Cuidado, se você não vencer o pecado, pode ficar certo, você está pecando porque você ama o pecado. Se você não conseguir vencer o pecado, não é por causa de Deus não, é porque você ama o pecado. Algumas vezes eu cheguei a dizer isso para algumas pessoas. E eu estou dizendo agora para você, você que está me ouvindo aí. Se você não ama a Cristo como devia amar e continua caminhando no pecado, é porque você ama mais o pecado do que a Cristo. Você sabia disso? É. A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Sabe onde é que está o tesouro? O teu tesouro é no pecado. Por isso que você vive assim pecando. E não alcança a vitória que poderia alcançar. Dura essa palavra, né? Mas é saúde para a tua alma. Que Deus te abençoe e te ajude. Que Deus estenda as suas poderosas mãos sobre a tua vida. E que você seja um vencedor. Lembre-se, essa palavra vai te dar uma grande vitória. Se puder, escute novamente essa mensagem, do início. Que você, quanto mais você ouvir essa palavra, mais você vai se fortalecendo. Tá bom? Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus.